para ter aquele resultado, mesmo que pequeno, mas aquele resultado pequeno era melhor que o resultado dos demais e os demais queriam aquele resultado. Sim. E eu tinha muita tranquilidade para fazer isso. Até o dia que eu tô lá vendendo água na praia, chega um turista, um grupo de turistas, um deles me pede uma água, tinha uma galera junto com ele. Eu tô vendendo água para ele e um turista tá reclamando que o Brasil tava em crise, que ele tava indo embora daqui, tentava vir de outro lugar, mas ele tava falando assim, diminuindo muito o Brasil. E aí eu ouvi aquilo tudo e em um dado momento eu viro para ele e falo, meu parceiro, o Brasil não tá nessa crise toda que você tá falando, não. Aquele cara levanta, começa a falar, cara, quem é você para falar de crise, cara? Você é a crise. Você é o retrato dela. Você tá com uma caixa de isopor com 50 quilos nas costas. Você deve pesar menos que essa caixa. Você é a crise. Acorda, eu rodei o mundo todo. Tô indo embora desse Brasil por causa de ignorância como você. Porque aqui no Brasil tem um cara que vende água, pensa que pode falar de crise. E o cara não sabia com quem ele tava falando. E eu, na minha tranquilidade ali, ouvindo aquele cara falar aquilo. Quando ele terminou, eu agradeci o rapaz que tinha comprado a água, eu virei para ele e falei, meu parceiro, opinião não se discute, se é a sua eu tenho que respeitar. Se precisar de uma água enquanto estiver por aqui, me chame que eu trago para você. E fui saindo. Só que quando você não responde uma ofensa com outra ofensa, você ganha uma luta sem subir no ringue daquele cara, né? Quando você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna ofensor. E eu não consigo ofender. O Deus que eu conheço só me ensinou sobre amor. Eu só consigo amar. Então não subo no ringue dele. Eu que determino se eu subo no ringue dele ou não. Como eu não subi, fui saindo, ele não aceitou, eu saí, virou pro cara que eu vendi água e falou, esse neguinho pensa que pode falar de crise. Aí eu ouvi ele falando aquilo. Falei, quer saber? Eu vou falar de crise. O que eu mais enfrentei na vida foi crise. Não parei por nenhuma delas. Ok, não alcancei nada que pode ser considerado muito extraordinário, mas dentro do que eu me proponho a fazer e dentro, baseando do cenário que eu saí, eu já estou anos luz melhor do que eu comecei. Vou falar de crise. Aí fui para casa e gravei o vídeo que ficou conhecido como o vídeo da água. Caramba. Através de um ato de preconceito de um cara que falou que eu não poderia falar de crise. Eu gravei só por causa daquele cara. Não era um cara que estava gravando o vídeo para que através daquele vídeo, se algo acontecesse... Você nem sabia o que poderia acontecer. Não, tinha a menor noção. Mas a fé que eu tenho, hoje, né, baseado na fé que eu tenho, eu penso que naquele dia Deus falou, agora chegou a hora da promessa se manifestar na sua vida. É muito doido como às vezes a gente se depara com umas situações de, sei lá, uma ofensa, como você disse, ou um momento de raiva. Eu contei aqui outro dia que eu passei por um momento de raiva muito grande esse ano que me deu um start que eu não teria tido sem passar por aquele momento. E às vezes a gente não enxerga que vem desses momentos, sei lá, de tapa na cara, de desaforo, de sei lá, um clique, alguma coisa que você não sabe para onde vai ter o caminho depois. Eu costumo dizer que a vida é como se tivesse alguém com uma metralhadora, aquelas metralhadoras que joga bolinha de brinquedo, uma metralhadora te jogando limão. O tempo todo a vida tá te jogando limão, e você fugindo dos limão, que para você limão é amargo, limão não dá isso, limão não dá aquilo. E eu comecei a pegar esses limão e fazer minhas limonadas dele. Então, quando você entende a ótica de pegar limão que a vida te dá e fazer limonada, ao invés de reclamar que a vida está te dando limão, você entende a mágica de se alcançar o extraordinário. Que é olhar para onde está todo mundo olhando e chegar ao que ninguém conseguiu ver ali. Eu poderia voar naquele cara porque ele me chamou de neguinho que vendia água. Isso é preconceito que não sei o que, não ia resolver. Falta de controle emocional. Você apareceria no jornal à noite. Eu ia aparecer no jornal à noite e não ia resolver o meu problema. O que eu fiz com aquilo? Eu fiz daquilo uma oportunidade de mostrar para aquele cara que eu poderia sim ser um neguinho que vendia água com muito orgulho, inclusive. Sem falar de crise. Mas eu poderia também falar de crise. Eu poderia mostrar para ele que eu, apesar de estar naquele cenário, eu tinha conhecimento para estar ali. E pelo quão ele levantou a voz para tentar diminuir o que eu falei, eu mostrei para ele que ao invés de levantar a voz, muitas das vezes nós usamos melhorar nossos argumentos. E aí eu tirei o argumento, saí da condição de vendedor e gravei um vídeo com argumento suficiente para mostrar para aquele cara que eu poderia falar do que eu quisesse, inclusive de crise. Que ano foi que você gravou o vídeo? Foi dia 28 de março de 2018. Mais precisamente. Caramba, que virada de vida, né? Então aquele cara que a princípio tentou me diminuir, ele me deu um triplex. Ele me deu alguns imóveis em Belo Horizonte. Ele colocou minha filha em uma das escolas mais renomadas da América Latina. Ele me possibilitou ir em todos os continentes do mundo, em todos os estados brasileiros. Ele me deu várias capas de revista. Ele colocou 1 milhão na minha conta. Aquele cara não sabe o quão ele contribuiu comigo. Se não fosse aquele cara, talvez eu estava lá vendendo água até hoje, sem demérito nenhum. Que de vez em quando, quando eu tenho tempo, eu tô lá. Mas graças a um cara que tentou me diminuir e fez isso com um cara preparado, ele mostrou para mim que o mundo era maior do que a Copacabana.
Perfeito. A minha curiosidade